Doutor João Batista, o Júlio Casares já está na linha? Já está. Bom, Júlio, obrigado pela audiência. Você também é um homem de televisão, você sabe que a gente tem uma limitação de tempo, mas obviamente não poderemos deixar de colocá-lo. É sempre um prazer quando você está conosco aqui no Mesa Redonda. Boa noite, Júlio. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da mesa. Eu serei muito objetivo, até porque hoje o programa tem um novo formato a partir de hoje, eu acompanho. É verdade. Sou aí um telespectador. Respeito muito o Marco Aurélio Cunha, mas em nome da verdade eu preciso esclarecer alguns fatos. Primeiro, vereador Marco Aurélio Cunha, eu não sou mentiroso e não admito que o senhor coloque isso para mim. Eu não sou mentiroso. Isso nós vamos falar pessoalmente. Em segundo lugar, quero deixar bem claro... Júlio, em que questão eu coloquei que você é mentiroso? Eu nunca falei, deixa eu falar. Eu vou falar, depois o senhor fala. Deixa eu falar, depois o senhor fala. Você está nervoso, por favor. Júlio? Está nervoso? Eu nunca falei que o processo eleitoral não deve ser discutido. Ele deve ser discutido no âmbito do Conselho Deliberativo. Aliás, coisa que o senhor nunca fez. Aliás, Conselho Deliberativo, que o senhor tem muitas faltas. Talvez por algumas atribuições na Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, de projetos de lei que o senhor tem feito. Tem todos no meu site lá. O Poder Executivo, que deu ao Estádio do Corinthians benesses, está aí para todo mundo ver. Em terceiro lugar, quando o senhor admitiu que votou sim na prorrogação de mandato, isso foi muito claro, o senhor admitiu, é importante que o faça. Claro. O senhor também tem que admitir que a prorrogação dos mandatos para conselheiro para 6 anos, que o senhor também votou a seu favor, como todos os conselheiros votaram a seu favor num mandato que era de 3 para 6 anos. Voltou ou não voltou, vereador Marco Aurélio? Então, por favor, antes do senhor falar que eu sou mentiroso, eu é que peço respeito. Eu não entendi aonde eu falei que o senhor é mentiroso. Eu sou homem de vendas, mas entendo de futebol. E essa presunção do senhor falar que só o senhor entende de futebol, isso é feio, vereador Marco Aurélio. Não é bom. Entende de futebol, os cronistas entendem, os dirigentes entendem. E o senhor estava no Japão, sim. Títulos que nós comemoramos juntos. Mas o senhor estava lá como funcionário do clube. Funcionário remunerado. E qual é o problema? Remunerado, e um funcionário do clube vindo pelo São Paulo pelas mãos de Juvenal Juvencio. E por fim, para terminar o meu pouco tempo aqui, mas com muita sobriedade, tranquilidade, eu quero dizer o seguinte, que não há como comparar Juvenal Juvencio a essas figuras que foram mostradas aí. O Juvenal é um vencedor. Concordo. O Juvenal é um visionário e nós todos estamos como verdadeiros São Paulinos, ajudando o São Paulo a melhorar essa situação. Os funcionários voluntários, os ajudantes voluntários. Eu não tenho nada como profissional remunerado, mas é importante esclarecer que o senhor estava no campo, em Tóquio, como profissional remunerado. Então, antes de falar que sou mentiroso, por favor, em nome da nossa relação, que foi muito boa sempre, sempre admirei o senhor, mas mentiroso eu não sou. E não admito que o senhor, vereador, coloque essa pecha em cima de mim. Não vai colocar. Portanto, em nome da instituição de São Paulo, em nome dos patronos, Laudo Nadel, Manuel Raimundo e Juvenal Juvencio, e grandes outros presidentes como Paulo Amaral, Fernando Casal de Rey, José Augusto Bastos e outros, o senhor não pode mentir numa rede de televisão. Eu só falei o seu nome... Eu jamais menti. Não. O senhor está me chamando de mentiroso. Eu só falei... Não. Eu falei que o senhor votou na prorrogação do presidente Juvenal e agora o senhor admitiu. Portanto... Peraí, eu admiti não, eu falei antes do senhor. Quero agradecer a mesa redonda e vamos conversar pessoalmente. E não falte ao Conselho Deliberativo. É lá que o senhor tem que discutir. Não na mídia. Não na mídia. O senhor não contribui para o São Paulo dessa forma. Eu contribuo discutindo sim. no Conselho Deliberativo. Contribuo, e mentiroso, sim. Sabe quem é? Nós vamos falar pessoalmente sobre isso. Vamos continuar o debate ou só a voz dele que vai sair? Eu não estou debatendo. Eu estou tendo um direito de esclarecimento. Eu não estou debatendo. Quando o senhor esteve aqui, eu não liguei para o senhor. Poderia ter ligado. Eu estou lhe dando voz. Então, não é o senhor que está me dando voz. Quem tá não, me dando voz sou é eu sim. Televisão. Não. O senhor manda. Se eu posso entrar ou não. Com a minha sugestão. Eu liguei. Pergunte. E se foi com a sugestão, se você ligasse no programa passado, eu daria também voz. Agora, para debater no Conselho Deliberativo. Eu vou no Conselho, debati, votei sim na prorrogação do mandato, disse isso antes do senhor chegar. No Conselho Deliberativo também. Eu disse, mas é óbvio, uma coisa segue a outra, não é impossível... Então fale, é importante falar. Mas isso é claro, é óbvio que uma coisa segue obrigatoriamente a outra, mas não há como segmentá-las. O telespectador entender. Isso. O senhor votou também na prorrogação de candidato a conselheiro. Aliás, que é uma aberração o presidente ter 3 anos e o conselho 6. Não é não, porque claro o presidente tem direito a uma reeleição de mais 3. Todos têm, todos têm.
em nome da Todos atividade da mídia. E o senhor falou que eu sou um homem de vendas, eu estou aberto a falar de futebol com o senhor a hora que quiser. Sim. Agora, não falte no Conselho Deliberativo. Eu não sei que o senhor falto, tem outras eu não atribuições, falto. O senhor é médico, Sim. o senhor é vereador, eu gostaria de ouvir projetos, porque eu votei no senhor. O senhor Eu veja votei no muito meu site. Eu quero ouvir projetos de lei no âmbito municipal. O senhor está mudando o foco da questão, Não porque o estou, debate não. aqui é de Eu estou futebol, tranquilo, não é mudo o foco político da do São situação. Paulo. Agora, eu convido o senhor aí ao meu site, eu tenho um projeto premiado. Premiado então pela fale Assembleia. dele. Mas porque o senhor não Fale acompanha, o senhor não acompanha. Se o senhor acompanhar, o Eu senhor vai votei ver... no senhor, eu votei no senhor. Sim, É assim que o senhor trata o eleitor, eu votei no senhor. Eu não- Ajude eu o São Paulo de discuto. forma voluntária. Eu Não só ajudo. de forma remunerada. Não, o senhor- Ajude o São Paulo de forma voluntária. eu acho- Não só de forma remunerada. Isso- E respeite o Juvenal Juventus. Eu E respeito respeite mais esse do que o presidente. senhor. Eu respeito mais do que o senhor, porque Imagina. eu não puxo o Imagina. saco dele. Eu não puxo o saco dele. Eu não sou, eu sou um dirigente. O meu Eu sou um filho, dirigente. o meu Você filho está é neto defendendo. dele. Novamente. O meu filho é neto dele. Nós temos uma relação de absoluto respeito e carinho. O Então é fato, importante o respeitar. fato de eu criticar Então é importante e eu respeitar. respeito. Qual foi o dia que eu desrespeitei? Qual foi o dia que eu desrespeitei? A mídia Só está que eu não escrevendo. tenho medo, doutor A Júlio. mídia está- porque Eu não quando tenho você medo. me chama de mentiroso, Eu- você respeita a minha Eu vou pessoa. dizer E quando sempre. você faz crítica Primeiro, ao o sistema Danilo que o você senhor, desrespeita também. o Danilo que o senhor disse nega veementemente que ele tenha sido que tenha convidado dirigentes de organizada lá. Nega Tá bom, veementemente. tá bom. O senhor Eu disse não isso. O autorizei senhor ninguém disse entrar. isso. Nunca tive essa relação. Mas o senhor disse que o- Eu quero dizer, como Sim. o senhor falou há pouco, Sim. um sócio me disse, eu trabalho com as informações que me chegam. Não é a minha área. Sim. Não é a minha área. Quando Eu não quero interessa, dizer, não é a vereador, sua área. estou Quando- aberto a discutir quando não pessoalmente, interessa- nós vamos discutir no alto nível. Eu Agora, acho, mentiroso, vamos. não. Não, o que o Mentiroso, senhor não. disse, Eu não. nunca baixei o Eu não respeito falei do que o senhor é Vossa Excelência. mentiroso. Vamos chamar de Vossa Excelência, que o senhor é vereador. Eu nunca baixei o respeito e nunca disse que o senhor era isso ou aquilo. Mentiroso, não. Eu não admito. Eu não admito que o senhor em rede nacional fala que eu menti. Eu não vou admitir. O que o senhor Portanto, disse não eu é quero encerrar verdade. minha participação e O que não o senhor debate, disse- esclarecimento. o que o senhor- votou e é isso que me deixa satisfeito. Hoje o senhor disse em rede nacional, eu votei na prorrogação do presidente Mas nunca Juvenal. É neguei importante que isso. todo mundo saiba disso. Mas é claro que é, eu nunca neguei. Não, Nunca então neguei. ótimo. Nunca E o neguei. senhor nunca Eu não negou. nego o que eu Então faço. É importante assumir O que é isso importante é o senhor nacionalmente, assumir. num programa de grande audiência e grande respeito. O que é importante E a figura é o do senhor Juvenal assumir. Não pode ser comparada às presenças históricas que foram colocadas E eu no ar. disse isso antes do senhor eu quero entrar. agradecer Flávio Prado, eu quero agradecer Chico Lang, a Vanderlei Nogueira, porque esse é o debate. Agora eu peço que o vereador... Mas não é debata gritando com o debate. Deliberativo. Os meus 5 minutos foram embora, eu agradeço e viva o São Paulo. Os trabalhos dos voluntários pelo São Paulo é que engrandecem o São Paulo. Muito obrigado. Vamos continuar, Só então. deixar bem claro que em nenhum momento alguém disse aqui que o Juvenal Juvencio era o Hitler ou não. E eu Nós fui o pegamos primeiro a um dizer conto- que não foi. gostaria dessa nós comparação. pegamos um conteúdo Ele tá histórico. redundante, Flávio. Não, porque nós pegamos um Eu conteúdo. não saí da linha ainda, Marco Aurélio. Não, é só para Mas é ficar, redundante. é só para ficar bem claro. Eu falei antes de você. É só eu pra ficar falei bem antes claro de você, que Júlio temos de- Casares, que eu foi não feito- concordava. Porque eu não consegui entrar antes, porque eu ia falar antes. Mas, E não tem problema então, disso. mas eu falei Quando o senhor antes de fala que só o você. senhor entende de futebol, aí ainda é brincadeira. Não, não sou só eu que brinque entendo, comigo. não. Agora, antes de chamar de mentiroso, veja a minha biografia. Veja a Tá? minha. Isso eu não admito. Veja a minha biografia. Eu Veja não a chamei o minha. senhor de mentiroso. Mas eu não Eu disse que é ofendi o mentiroso. senhor. Eu disse que a versão do Eu fato. ofendi o senhor, eu o senhor me disse. chamou de mentiroso. Eu não admito. eu não chamo- ofendi o senhor, apenas disse que o senhor votou na prorrogação. E o senhor... Esse não é o Em assunto. rede nacional, o senhor colocou que sim. Normal. Você vai Isso insistir. é democrático. Você vai continuar insistindo, batendo na mesma tecla. Não O que vou nós bater estamos na mesma debatendo tecla. aqui. É que eu não admito que ninguém me chame de mentiroso. Olhe minha biografia. o senhor E disse- o que eu fiz ao São Paulo. Os contratos e as verbas que eu trouxe para o São Paulo. Mas eu não falo que só eu entendo de marketing, só eu entendo de vendas, como o senhor colocou. Mas Não, eu não quero diz o ouvir senhor. que O senhor é todos desse entendem de ramo. futebol. O senhor Por é favor. desse ramo. O senhor é Estamos desse para ramo. conversar no Conselho Deliberativo. Vamos, E sem a hora que o apologia senhor, do caos. a hora que E o senhor sem quiser. apologia do caos. A hora que o senhor quiser. Sem apologia do caos. A hora que o senhor quiser. Não, Voluntariamente. não. Isso é uma grande Voluntariamente. bobagem, porque muitos Foi o serviços. presidente Juvenal que reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. E qual o Foi problema? presidente Juvenal que não tem problema nenhum. Qual o problema? Mas foi ele quem reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. Quem me reconduziu, junto com ele, foi o grande Marcelo Portugal Grande, Gouveia. pessoa que eu respeito. Isso. Mas foi a pedido do presidente Juvenal também. O senhor sabe disso melhor que eu. E eu não E fico. o senhor sabe como o senhor saiu do São Paulo, que foi uma grande injustiça. Quando Sim. o senhor saiu do São Paulo, foi uma grande injustiça. O Muito senhor obrigado. sabe como o senhor saiu do São Paulo. Isso. Foi uma grande injustiça. Portanto,
Eu sempre apoiei o senhor dentro de São Paulo. Agora o senhor me chamar de mentiroso? Não, a versão dos fatos, a versão do fato que o senhor colocou não é verdadeira. Não vai me chamar de mentiroso. Não, então diga aos sócios o que aconteceu. Diga aos sócios que houve provocação dos sócios. Diga aos sócios. O senhor foi eleito pelo sócio, assim como eu fui. Então o senhor vai dizer ao sócio que é mentira. Vamos falar no conselho. O senhor vai dizer ao sócio que é mentira. O senhor diga, o seu voto é do sócio. Diga a ele que é mentira. Sempre, eu respeito o sócio. Diga ao sócio que é mentira o que aconteceu lá. E o senhor, como vereador, ficou submisso ao Poder Executivo e permitiu benesses públicas para o estádio do Itaquerão. Não é verdade, votei contra. O senhor permitiu. Portanto, vamos conversar em alto nível dentro do Conselho do São Paulo. Eu votei contra. Vamos votar o que o senhor quiser. Eu tinha 5 minutos, eu estendi um pouco. Se o senhor quiser, vamos fazer um debate juntos. Vamos fazer um debate juntos. Muito obrigado por tudo. Vamos fazer um debate juntos, Júlio Casares, ao vivo. No tempo oportuno. Não, agora. Vamos fazer a hora que você quiser. Vamos falar no Conselho Deliberativo. Onde você quiser. Mas na hora que for possível, nós vamos fazer sim. No lugar e no horário que o senhor marcar. Perfeito. No lugar e no horário que o senhor marcar. Vamos fazer. Dentro do momentos apropriados. Flávio Prado, muito obrigado. Fique em nome da verdade e eu respeito o doutor Marco Aurélio para a gente discutir agora. Não me chame de mentiroso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Júlio. Esclarecendo a história da matéria, em nenhum momento a matéria disse que o Juvenal Juvencio é o Hitler ou o Mussolini. Nós demos exemplos que tanto na política como no futebol, as pessoas que começam num determinado poder e perdem o limite do poder, elas acabam se dando mal, de um jeito e de outro. Em nenhum momento que alguém falou que é claro, mas é simplesmente só. Essa pessoa fez isso, um político, e a coisa desandou. Esses presidentes fizeram isso, a coisa desandou. Não houve uma ligação. E eu corrigi, inclusive, dizendo que o da Margaret Thatcher era um exemplo extremamente positivo do que foi. Agora, fica muito claro que o Júlio Casares está encenando, né? Ele está encenando. Pena que ele não está aqui, porque ele não deixa, ele fala alto, ele quer abafar a voz. Quando alguém está perturbado, quando alguém está chateado com a questão, que defendeu o indefensável, ele realmente fica falando em alto volume. Eu não perdi minha tranquilidade aqui. A verdade é que a versão que ele deu do conflito lamentável na Social de São Paulo, que não deve acontecer mais, não partiu do sócio. Não foram os sócios que levaram 18 seguranças, não foram os sócios que que permitiram discursos de organizada dentro do clube. Não foram. Então, essa versão é importante, porque eu não estava lá, tá certo? Eu não estava lá. Mas os relatos de todos os sócios que a mim chegaram contam a história como foi. O que é importante é o seguinte: qual é o fórum de eleição do São Paulo? É o sócio. Ele vai ter que dizer isso para o sócio, que não é verdade, que eu sou mentiroso e que ele está falando a verdade, dentro da Social de São Paulo. Se ele conseguir provar isso lá e dizer, então eu estou errado. Olha, o mais importante é que os dois tiveram espaço, são duas pessoas, dizer de novo, que eu respeito muito, tenho o maior carinho pelo Dr. Marco Aurélio, pelo Júlio Casares, sempre fomos tratados pelos dois. Viu, Flávio, e há outro engano muito grande, porque o presidente Juvenal vai sair. Então tem gente falando em causa própria, eu não. Eu tive a ousadia de dizer, eu estou discordando do processo do futebol de São Paulo, sugeri melhoras, conversei com o presidente Juvenal, tentei auxiliá-lo, não houve como eu poder fazer isso. Qual foi o resultado final disso? Eu me retirei, com toda a honestidade, me retirei e acabou. Então, eu fico indignado em entender o seguinte: se não vai continuar o presidente Juvenal, por que não temos que debater a sucessão? Não é contra ele, é quem será. Mas já tem um candidato que disse que não seria, que é o próprio Júlio.